Paz do Senhor a todos. Mais um dia estando na presença do Senhor. E hoje, com todo carinho, eu quero compartilhar uma palavra de Deus na vida de vocês. Já quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 15. No decorrer das ministrações, a gente vai ler alguns textos, mas o primeiro é Mateus 7, 15. Aí você pode já deixar aberto. Eu estava estudando... No decorrer da nossa vida cristã, a gente passa por fases, né? Acredito que todos aqui conhecem o Senhor, tem uma vivência com Ele, alguns há mais tempo, alguns há menos tempo, mas todos nós passamos por fases dentro desse relacionamento com Deus. É igual um casamento, é igual uma amizade, a gente passa por fases. E eu, nessa fase que eu estou passando com Deus, eu estava estudando, aprendendo, entendendo sobre o que é ser cópia de Cristo. O que é ser cópia de Cristo? Porque nós somos cristãos, né? Somos cristãos, e cristão é a cópia de Cristo, né? Então eu sou um mini Cristo, eu estou imitando a Ele, né? O objetivo de todo cristão é ser uma cópia. E aí eu estudando vários textos, várias vertentes, alguns livros, algumas ministrações, sobre o que é ser cópia de Cristo, o que é ser semelhante a Cristo, e chegou a um ponto em que me pegou. Sobre ser cópia de Cristo, nós precisamos frutificar, porque Cristo... Ele veio, Ele frutificou, e nós, como cópia de Cristo, nós também precisamos frutificar. E aí, fui esmiuçando e cheguei a algo que eu quero compartilhar com vocês. Porque primeiro a gente sempre pede para Deus ministrar a nós, a gente um pouco chora, um pouco aprende, um pouco leva uns tapas na cara, né, no bom sentido, mas a gente entende e a gente aprende. E aí eu pergunto para mim, e já quero dar o título para essa palavra, o que significa dar frutos? Às vezes a gente passa pela nossa vida com Deus e a gente se pergunta, será que eu estou dando fruto? Talvez, eu já me perguntei, não sei vocês, no decorrer da jornada, será que eu estou dando fruto? Será que eu estou dando fruto? E aí, o que significa dar fruto? Hoje nós vivemos numa cultura que é obcecada por resultados. A gente vê aí afora, seja no meio cristão, seja no meio não cristão, o pessoal, o povo quer resultado. A gente tira por visão em rede social, em YouTube, em todas as outras coisas. Eu quero número, eu quero like, eu quero seguidores, eu quero inscrito, eu quero resultado. Acho que isso é o resultado. E o pessoal está cada vez mais frenético por resultado. Mas a gente não se dá conta que muito daqueles números, daqueles resultados em números, são falsos. São falsos. Né? E aí a gente entra para a questão espiritual. Qual é o resultado? E aí a gente vem a pergunta que a Bíblia faz. O que você produz revela quem? Ela não pergunta quanto você produz. Vamos trazer para a questão hoje. Ela não pergunta quantas pessoas estão aqui sentadas. Ela pergunta se o que nós estamos fazendo aqui todos juntos está revelando quem? Ela não pergunta, a Bíblia não pergunta se nós estamos com uma multidão atrás de nós. Mas ela pergunta se essa multidão e se eu estou revelando quem? Porque se for para nós estarmos aqui, todos levantando a mão, mas enquanto estamos aqui levantando a mão, estamos viajando, revela quem? Revela quem? E aí eu li uma frase essa semana que eu fiquei pensando. Nem todo mundo sobe aqui para ministrar, mas vocês vão entender. Esse autor falou que é mais fácil pregar, subir aqui no púlpito e pregar do que orar. E eu parei e pensei. Daí ele descreve dizendo assim, porque quando você está pregando, você está concentrada. Eu estou aqui, eu estou concentrada, eu preparei um esboço aqui para falar, eu meditei e está escrito que eu vou falar, claro. A gente traz os pontos e o Senhor vai ministrando. Mas é mais fácil vir aqui fazer isso do que orar. E aí eu pensei, realmente. E aí ele descreve, porque quando você está orando, às vezes você vai, viaja. Continua orando, viaja. E aí começa a orar, viaja. Ou muitas vezes a gente só ora por aquilo que é interesse nosso, né? Aquilo que vai ser interesse para nós, aquilo que vai beneficiar nós. E a gente não se entrega verdadeiramente na oração. É mais fácil falar do que orar. Porque da boca para fora, todo mundo fala. Todo mundo consegue. Mas é aquilo que sai de dentro de nós, do nosso coração para o coração do Pai. E é isso que é dar frutos. O que você produz revela quem? Porque nem todo resultado glorifica a Deus. Nem toda colheita vem do Espírito. E isso pega nós. Isso pega nós. O que eu tenho colhido,
E aí aquela pergunta ou aquela frase que todo mundo fala, fulano está lá no mundo, fulano faz isso, faz aquilo, e ele tem uma casona, tem um carrão, está prosperando financeiramente. Isso não vai mudar nada. E eu que estou na igreja, estou sofrendo, estou passando por alguma dificuldade e outra. Mas aquilo que ele está colhendo, pode ser que nem vem do Espírito. Então, nem todo o resultado glorifica a Deus. Talvez o pequeno resultado que você está tendo todos os dias, levantando, se esforçando, se dedicando, mais um dia eu venci para a glória de Deus. Isso, no reino de Deus, é muito maior. E muitas vezes a gente inverte. A sociedade inverte, o mundo está invertido em relação a isso. Mas nós temos que olhar para isso. Resultado não é sinônimo de fruto. E aí a gente vai para Mateus 7,15. Vamos ler junto comigo, irmãos. Mateus, capítulo 7, versículo 15 até o 20. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos de ervas daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vos reconhecerão. Jesus alerta sobre os falsos profetas, mas ele não começa falando do discurso, ele começa falando dos frutos. Muitas vezes a gente se atenta ao discurso, se atenta ao que está sendo falado, se atenta às palavras bonitas. Porque pessoas falam bonito, falam bem. Hoje, todo mundo tem acesso a curso para falar de hermenêutica, para conseguir se expressar. As pessoas falam bem. As pessoas até podem parecer espirituais. As pessoas podem falar uma linguagem em que você fala, nossa, o fogo caiu, porque nossa. As pessoas podem até usar o nome de Deus, mas o fruto não mente. O fruto, ele não mente. O fruto, ele revela a fonte, o fruto revela a raiz e o tipo de árvore. Então, não é o que você diz em público que te define. É o que você produz no secreto, no relacionamento com Deus. E aí, pega nós. Pega nós. Agora eu falo de nós. A gente muitas vezes olha para o outro, né? A gente olha para a fala do outro, sim, é natural. E a gente pensa no outro. Mas vamos pensar em nós agora? Vamos pensar naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz, naquilo que muitas vezes a gente parece ser, e lá no secreto a gente não consegue construir em Deus. Porque a árvore, ela é reconhecida pelo fruto. E aí quando eu falo sobre ser semelhante a Cristo, né, ali no começo, e é o que eu comecei a estudar, e veio para os frutos, Jesus, ele veio para revelar o Pai. Ele veio para mostrar o fruto de Cristo é a revelação do Pai. E aí? Eu estou conseguindo construir isso no secreto para revelar? Sabe a árvore, quando ela não começa já ali dando frutos? Ela precisa crescer, ela precisa germinar, tem as raízes, tudo, até mostrar o fruto. E muitas vezes a gente não conhece qual árvore é. A gente só vai conhecer a árvore quando a gente vê o fruto. A gente só vai saber o tipo de árvore quando a gente vê o fruto. Então, aquilo que nós estamos fazendo está revelando? Porque o fruto não engana. A árvore pode até enganar, a gente pode até confundir, mas o fruto não engana. E aí eu pergunto, qual fruto eu tenho frutificado, eu tenho gerado na minha vida? E aí, dando sequência, eu convido vocês a abrir a Bíblia. Vamos abrir uns textos hoje. Vamos meditar em alguns outros textos, em Salmo. Salmo 1. Salmo 1, ele também vai falar onde você está plantado, define o que você produz. Primeiro a gente falou que o fruto, ele não engana. Então, o fruto revela. E aí em Salmo capítulo 1, fala sobre a árvore frutífera. Salmo capítulo 1, versículo 1 diz assim, do versículo 1 ao versículo 3. Como é feliz aquele que não segue ao conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz
prospera. Nesses 3 versículos, a gente vê 3 características claras de quem é frutífera, de quem dá frutos. O primeiro, ela tem posição. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Antes de falar de fruto, Deus fala das escolhas nossas. Antes de nós mostrarmos o nosso fruto, nós temos que ver a nossa escolha. Onde nós estamos andando? Com quem nós estamos andando? E o que nós estamos consumindo? Isso mostra a nossa posição. Isso pega nós. Isso pega nós. Porque às vezes, vamos dar um exemplo prático. Eu estou andando com fulano, é meu amigo, e ele faz uma coisa errada. As pessoas já olham torto para nós, porque acham que nós também estamos fazendo aquilo errado. Então, com quem a gente anda faz toda a diferença. Qual é nosso círculo? Isso faz a diferença sobre frutificar, sobre dar frutos. Muitas vezes a gente não consegue dar frutos porque a gente está no lugar errado, com as pessoas erradas. Isso, gente, é em todos os aspectos da nossa vida. Não só em relação a isso, a dar frutos, mas em relação a nós como pessoas. Se nós estamos no lugar errado, as coisas não fluem. Se nós estamos com pessoas erradas, as coisas não fluem. E eu digo por experiência minha. Eu percebi no decorrer da minha vida os lugares onde eu estava, as pessoas com quem eu andava e a diferença que fez quando eu precisei deixar de algumas pessoas, quando eu precisei parar de ir em determinados lugares. Gente, e isso é até para parentes. Até para alguns parentes nós precisamos, às vezes, falar, me desculpe, eu amo você, mas eu não posso conviver a forma que eu estou convivendo com você, porque senão eu não vou conseguir seguir em frente. Sabe, gente, às vezes é duro, mas a gente precisa olhar. Será que essas pessoas que estão conosco, esse lugar, vai me ajudar? Gerar o que eu quero gerar? E às vezes a gente precisa mudar a posição. Sair daquele lugar. Também fala, mais uma característica aqui que esse salmo traz, ele fala sobre a nossa fonte, que está plantado junto a ribeiros de águas. A árvore não vive em ambiente externo, vive daquilo onde ela está conectada. Quem depende apenas das circunstâncias, frutífera quando as coisas estão bem e seca quando tudo vai mal. Quem está plantado em Deus tem raízes profundas. Então, aqui nesse salmo fala sobre a nossa fonte, plantado junto a ribeiros de água. E aí, quando a gente vive pela circunstância, quando as coisas não estão bem, a gente se decepciona, fica murcho. Gente, e é triste isso, mas a gente luta constantemente contra isso. Porque, querendo ou não, o ambiente ele vai nos afetar de uma forma ou outra. Né? Afeta o nosso emocional, afeta, sim, a nós. Por isso que o ambiente faz toda a diferença. E aí, quando a gente está no ambiente para baixo, quando a gente está para baixo, parece que eu não tenho confiança em mim. E aí eu não consigo dar frutos. Mas quando eu estou dependendo de Deus, quando eu estou firmada nele, quando eu estou enraizada nele, pode vir os momentos bons, pode vir os momentos ruins, eu sempre vou frutificar. Então, aonde é a sua fonte? É em Deus ou nas circunstâncias? E eu tiro, por exemplo, em casa, casamento, né? Às vezes, lá em casa, quando um de nós dois estamos mais para baixo, assim, a gente fala na bad. Hoje eu estou meio na bad. Passa o dia, a gente vai ver quando vê os dois também na bad. Porque isso passa, parece que é um negócio assim. Então, a gente tem que cuidar, que às vezes, aquilo que a gente está vivendo, a gente pode passar para o outro, e vice-versa, o outro passa para a gente. Então, onde que é a sua fonte? Aonde você está enraizado? E aí, a terceira característica desse texto de Salmo, sobre onde você está plantado, define o que você produz, é o tempo, que dá o seu fruto na estação certa. Fruto não é ansiedade, é maturidade. Deus não acelera fruto, Deus amadurece pessoas. É no tempo dele, é no tempo dele, é no tempo de Deus. É a estação certa. E nós precisamos discernir as estações que nós estamos vivendo. Muitas vezes a gente quer precipitar as estações, muitas vezes a gente quer retardar as estações, mas é o tempo dele. Nós precisamos ter paciência no tempo do Senhor. Várias vezes eu já quis precipitar as estações e dá errado. A gente se frustra, a gente se decepciona. E aí é o tempo dele. Ou a gente quer retardar. Não, Deus, deixa para depois, agora eu não posso, agora eu não consigo, agora vai. Deixa a vida levar. É no tempo dele. E a gente precisa estar bem definido no Senhor. Então, onde você está plantado, define o que você produz. No tempo certo, com a fonte certa e na posição certa.
tudo dependendo do Senhor. E aí, dando sequência sobre o que significa dar frutos, permanecer é mais profundo do que fazer. Primeiro, o fruto não engana. Segundo, onde você está plantado define o que você produz. Terceiro, permanecer é mais profundo do que fazer. E isso a gente vê lá em João 15. Eu vou abrir, se os irmãos querem abrir também. Evangelho de João, capítulo 15. Os versículos 4 a 8. Aqui Jesus está falando sobre a videira e os ramos, né? A videira verdadeira. Capítulo 15, versículo 4 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês derem muitos frutos e assim serão meus discípulos. Jesus usa essa linguagem para dizer que o ramo, ele não produz por esforço, ele produz por causa da seiva, pela seiva que passa dentro dele. E aqui traz algo bem peculiar, que a gente não produz pelo externo, a gente produz pelo aquilo que está dentro de nós, é o Senhor. Pelo aquilo que corre nas nossas veias, é o Senhor. Permanecer não é apenas ir na igreja ou conhecer a palavra. Porque na igreja é fácil, a gente vem aqui, senta, ouve, conhecer a palavra, todo mundo conhece, se tem acesso à Bíblia, estudiosos hoje, é muito fácil conhecer a palavra. Mas permanecer de verdade é uma vida em comunhão, é uma dependência, é uma submissão ao Senhor e é um relacionamento diário. Então não é aquilo que está por fora, é aquilo que está dentro de nós, é aquilo que nós carregamos dentro. Porque o Senhor fala que sem mim nada podeis fazer. Nada que seja fruto verdadeiro. Nós podemos fazer muitas outras coisas, mas não serão frutos verdadeiros. Não revelarão ao Pai. Não mostrarão a direção. E nós não seremos frutíferos. Então, é fácil conhecer. E eu meditando nisso, eu estava com um livro que eu estudei muito, foi um dos meus primeiros livros que eu comecei a estudar a Bíblia, e eu olhei para aquele livro, assim, olhei para aquelas páginas, e escorreu uma lágrima, assim, porque eu falei assim, que saudade de quando eu comecei. Porque as coisas elas vão mudando, a gente vai mudando, tudo vai mudando. Mas eu senti uma saudade de quando eu não sabia nada. E eu comecei a estudar e aquilo assim, cada vez eu me apaixonava mais e cada vez mais. E parece que quando a gente mais tem conhecimento, o conhecimento mesmo, parece que a gente fica meio cético para algumas coisas. E a gente precisa ir moldando isso. Porque eu senti saudade daquilo que eu sentia quando eu comecei a ler aquele livro, quando eu comecei a estudar, quando aquele livro me ajudou a conhecer a Bíblia. Então, assim, muitas vezes no decorrer da nossa caminhada, a gente se esquece de onde a gente veio. Esquece do que Deus fez por nós. De como foi lá no começo, de como foi glorioso quando Ele nos resgatou, quando Ele nos chamou pelo nome, quando Ele mostrou qual é o caminho e a direção. E a vida vai passando, a nossa vida com Deus vai indo, tendo seus altos e baixos, e às vezes a gente acaba esquecendo. E aí? Todo fruto carrega dentro de si uma semente. E aí chega nessa parte, né? A semente. Isso significa que o que você gera hoje pode gerar vida amanhã. E aí eu lembrei de lá atrás, quando eu comecei a estudar a Bíblia, sabe por que eu comecei a estudar a Bíblia? Porque alguém pediu para mim ensinar a Bíblia para ela. E aí eu comecei a estudar a Bíblia. E aí eu comecei com aquela fome, com aquela sede. O que nós fizemos hoje gera fruto amanhã. E o que eu fiz aquela vez gerou frutos, gerou sementes. Certo dia uma mulher me chamou e falou assim, Carol, ela era católica, não frequentava muito a igreja católica, e aí ela queria conhecer a Bíblia, e ela pediu para Deus, e Deus mostrou, e ela me chamou e falou, Carol, eu pedi para Deus mostrar alguém para me ensinar a Bíblia. E eu falei, e ela falou, e Deus, bem na hora que eu estava falando, ela não lembro como foi a situação lá que Deus mostrou, que era para mim ensinar a Bíblia. E eu não respondi nada na hora para ela, eu só pensei assim, tá,
Se eu nem sei, como que eu vou ensinar? Eu pensei assim na minha cabeça, tá doida? E aí, eu fui para casa, eu falei para o meu esposo, eu falei, fulana quer que eu ensine a Bíblia. Eu falei, como eu não vou fazer isso? Eu falei, vai você sabe, você estudou. E daí ele falou, não, mas ela pediu para você, ela tem confiança em você. E aí eu fui lá na internet e comprei um livro bem simples, para mim conhecer a Bíblia, e eu li a Bíblia toda, para depois eu ensinar ela. Só que assim, eu vejo que foi, sabe, de Deus, porque aquela fome que ela estava tendo, eu estava tendo junto com ela, e ela nem sabia disso naquele momento. Depois, no final, eu compartilhei com ela. E a gente estudou a Bíblia inteira junto. E é isso. É isso. O que a gente faz hoje, ele vai gerar vida amanhã. É as sementes. Seu fruto continua depois de você. E eu fiquei sabendo que essa mulher, mês passado, se batizou. Sabe, uma pessoa que não conhecia, ela questionava muito sobre Deus, ela tinha muitos questionamentos, e foi assim um presente de Deus na minha vida, e um presente de Deus na vida dela. E eu saí de lá, a gente não continuou mantendo tanto contato próximo, mas eu vi por rede social que ela se batizou alguns dias atrás. E isso é a vida que gera depois. É a semente que a gente deixa nos lugares onde a gente passa, por onde a gente cruza. E se eu tivesse falado não para ela, nem eu nem ela ia ter conhecido dessa forma a palavra de Deus. Então, permanecer é mais profundo do que fazer. Por isso Jesus diz, fruto que permaneça. Nem tudo que cresce permanece. Só permanece aquilo que nasce do Espírito. E essa situação que eu acabei de compartilhar com vocês. Talvez não poderia permanecer se fosse da boca para fora. Mas nasceu do Espírito. E permaneceu. E tenho certeza que ela, porque posteriormente, ela era professora, a gente montou um grupo de estudo, e várias professoras da escola onde ela dava aula começaram a aprender a Bíblia a partir dela. E era na hora do intervalo, elas com umas bibliazinhas lendo. Então ele vai após nós. Esse fruto que permanece, que vem do Espírito. O fruto do Espírito é a prova de vida transformada. E aí a gente entra ali em Gálatas 5, eu vou ler para os irmãos, Gálatas 5, que é sobre o fruto do Espírito. A Bíblia não fala frutos, ela fala fruto. Porque a gente não escolhe qual parte dos frutos que a gente quer viver. É um pacote de transformação. Quando essa mulher me convidou para ajudar ela a estudar a Bíblia, eu não poderia escolher só uma parte da vida com Deus, do Evangelho, do ministério. Eu precisava ser um combo completo. Né? A gente não escolhe um. É um combo. Que diz assim lá em Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto, ele não é talento, ele é caráter. Você não pode ter dom sem fruto, mas não pode ter fruto sem Espírito. Então, dom, todo mundo tem. Todo mundo tem. Nós podemos, sim, ter dons e não dar frutos. Mas não podemos ter fruto sem o Espírito. É a chave. É aquilo que corre dentro de nós. É a seiva que alimenta e nos alimenta. Então, qualquer um pode ter dom, e a gente sempre fala, fulano tem dom disso, ciclano tem dom daquilo. As pessoas podem ter dom, e vem de Deus, mas nem todo dom, ele vai gerar fruto que vem do Espírito de Deus. Porque quando não há fruto, Deus trabalha na raiz. E aí, vem aquela chave. Quando nós estamos vivos, a videira, nos ramos, Deus, ele poda. Deus, ele vai nos podando, porque nós somos vivos, nós estamos vivendo, e a poda, ela vem para renovar o excesso, ela vem para ajustar a direção, ela vem para gerar mais frutos. Né? Quem trabalha na agricultura, no interior, ali, sabe mais, que as árvores, elas precisam ser podadas nas estações certas, né? Para ela dar mais frutos. Tem toda a questão do cuidado. E quem está vivo no Senhor, o Senhor poda. E qual que é a nossa poda? Muitas vezes é a repreensão, muitas vezes é aquele puxão de orelha que Deus nos dá, muitas vezes é aquilo que gera o confronto para nós darmos mais frutos. Muitas vezes Deus precisa dar aquele empurrãozinho, porque sem esse empurrãozinho a gente não consegue, a gente não vai para frente. Mas aquele que não dá fruto, Deus, ele trabalha, mexe na raiz, que é ali João 15 que a gente leu.
João 15:2 diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então nós, como conhecedores da palavra do Senhor, como pessoas que queremos ser semelhante a Cristo, qual fruto nós estamos gerando? Qual fruto a nossa árvore está gerando? Nós estamos conseguindo revelar o Pai? Nós estamos conseguindo viver aquela ordenança que o Senhor nos pede? Amar ao Senhor sobre todas as coisas. E amar o Senhor sobre todas as coisas é gerar fruto. Senão, ele trabalha na raiz. E aí, uma árvore, ela não se alimenta do seu próprio fruto. Qual a importância do fruto? Você já parou para pensar? Tá, Carol, dar frutos. Dar frutos, estou dando frutos, tá. Mas uma árvore, ela não se alimenta do seu próprio fruto. O fruto que uma árvore dá é para alimentar o outro. Aquilo que nós estamos gerando não é para nos alimentar, é para alimentar o outro. O fruto que nós estamos gerando é para alimentar o outro. E aí entra no fruto do Espírito, o amor, né? Como que eu vou exercitar o amor sem ter o outro comigo? Todos os frutos que a gente vê ali precisa de um outro. Precisa de um outro. Porque quando eu gero fruto só para mim, só para me alimentar, eu estou sendo egoísta. Eu não estou cumprindo com a ordenança do Senhor. Que o teu fruto, o fruto que você tem gerado, está alimentando a quem? A pergunta é: quem foi alimentado pelo que você produziu? Se pergunte, bem reflexivo. Porque Deus, ele não pergunta para nós quanto nós produzimos. Carol, quanto você produziu? Quando nós iniciamos o ministério, eu lembro que a gente sempre contava. Faz alguns anos, faz 11 anos. E aí a gente fomos pastorear lá em Vitória, Espírito Santo. Meu esposo tinha se formado. Saímos do seminário, fomos enviados para uma igreja, para um ministério local. E eu lembro até hoje, todo culto, não é errado, mas eu paro para pensar agora. Todo culto a gente fazia uma listinha. Quantas pessoas vieram no culto, quantos eram visitantes, quantos... E a gente ia guardando esses números. De todos os anos que a gente passou lá, a gente tinha esses números guardados. Mas não era quantidade. Não era quantidade. E era uma igreja bem pequenininha. Mas o que nós estamos produzindo a partir dessa quantidade? Então, não é a quantidade que você faz, não é quanto que você orou hoje, não é as horas que você passou orando, mas essa oração foi verdadeira, saiu de dentro de você para com o Pai? Ou foi palavras vãs e vazias? Não é de quanto, não é quantas vezes você leu a Bíblia inteira. Começa o ano, todo mundo faz o plano de leitura anual. Não é quantas vezes você leu a Bíblia, mas se a única vez que você abriu e leu a Bíblia completa, toda, foi de todo o coração, isso é válido. Não é quantos capítulos, quantos versículos você lê por dia. Ah, eu li tantos capítulos hoje. Mas é se aquele um capítulo que você leu, você deixou Deus falar com você através daquele capítulo. Então não é sobre nós performar como cristãos, mas é sobre aquilo que a gente é, ser verdadeiro. Ser do nosso coração para o coração do Pai. Isso que é gerar fruto. Para finalizar a minha reflexão com os irmãos, quem encontrou Deus através da sua vida? Primeiro nós conhecemos ao Senhor, depois nós apresentamos ao Senhor. Primeiro nós viemos para saber quem Ele é, qual é o nosso propósito, e em seguida a gente segue a nossa missão, que é ser semelhante a Cristo. Cristo veio para apresentar ao Pai. Convido vocês a ficar de pé, fechar os seus olhos e se concentrar no que você guardou do que foi falado hoje. Talvez alguma parte do que foi falado foi algo que tocou teu coração, chamou tua atenção, você trouxe para você, e é isso que é importante. Reflete nisso que Deus falou com o seu coração e pensa. Quem encontrou Deus através da sua vida? Que fruto eu estou dando? Qual fruto eu estou gerando? Eu estou tendo vida? Porque para mim gerar frutos, eu preciso ter vida. Para mim gerar frutos, dentro de mim precisa ter algo. É o Espírito Santo de Deus.
E aí a primeira coisa que eu quero falar nessa reflexão é: o Espírito Santo de Deus está em você? Você tem permitido que o Espírito Santo esteja em você, trazendo vida para você? Porque uma árvore morta não dá frutos. O Espírito Santo tem liberdade para agir dentro de você, para mexer onde precisa mexer, para podar o que precisa podar, para mostrar o que precisa mostrar. E em segundo, se você já tem essa certeza do Espírito Santo em você, que fruto você está gerando? Esse fruto está revelando ao Pai? Esse fruto está mostrando a direção, o caminho? É um fruto do Espírito? Fale com o Senhor agora neste momento. Fale com o Senhor neste momento. Porque as nossas palavras, elas curam. Nossas atitudes alimentam. E a nossa vida deve apontar para Jesus. E ore para que a sua vida permaneça sempre frutífera. Vamos louvar ao Senhor com a música que o Taylor vai cantar. Enquanto isso, medite no Senhor. Meu Jesus, me leva para perto de Ti. Me leva onde eu possa ouvir a Sua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração eu obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir Sua voz. Me leva onde eu possa ouvir Sua voz. Me leva onde eu possa ouvir Sua voz. Aos Seus pés, me leva, Senhor. Me leva onde eu possa ouvir Sua voz. Me leva onde eu possa ouvir Sua voz. Me leva onde eu possa ouvir Sua voz. Aos Seus pés, meu Jesus, me leva para perto de Ti. Me leva onde eu possa ouvir a Sua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração eu obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir Sua voz. Me leva onde eu possa ouvir Sua voz. Me leva onde eu possa ouvir Sua voz. Aos Seus pés, me leva, Senhor. Me leva onde eu possa ouvir Sua voz. Me leva onde eu possa ouvir Sua voz. Me leva onde eu possa ouvir Sua voz. Aos Seus pés. Senhor,
Jesus. É sobre isso, é essa simplicidade que nós estamos entregando, Senhor, a Ti. Não é uma performance, não são palavras mirabolantes, mas é o nosso coração. Nós queremos ouvir a Sua voz, Senhor. Nós queremos estar aos Seus pés e o Senhor nos mostra a direção, nos mostra o caminho, nos mostra o que tem que ser feito. Senhor, nos trate onde precisa ser tratado, nos poda onde precisa ser podado, mas que o Teu Espírito esteja em nós. Senhor Jesus, eu entrego a Ti, Senhor, aquilo que está em mim, aquilo que só pertence a Ti, Senhor. Eu quero viver verdadeiramente uma vida entregue ao Senhor, uma vida frutífera, uma vida que dá frutos eternos. Eu quero estar firmada em Ti, Senhor, enraizada no Senhor, que o Senhor seja a fonte em mim, que o Senhor seja a fonte em mim, e que todos os dias eu possa viver para revelar o Pai, para mostrar o Pai, para frutificar, mas que acima de tudo o Senhor possa estar em mim, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Sabe, irmãos, podem se assentar, já finalizei, só algo. E dar frutos não tem a ver com a nossa performance, não tem a ver com a beleza. Às vezes é uma árvore enorme e nem dá frutos, ou dá uns frutinhos desse tamanho. Não é sobre a beleza, mas é sobre a simplicidade no Senhor. É sobre estar em Cristo. Então não se apegamos ao que é belo perante os nossos olhos, ao que é robusto perante os nossos olhos, ao que é exaltado perante a sociedade, mas se apegamos naquilo que vem do Pai, que muitas vezes pode ser grande, mas pode ser simples. O importante é que esteja firmado no Pai. Amém? Muito obrigado pela oportunidade.